Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, buenos dias, buenas tardes, buenas noches, buen desayuno. Dependendo do horário como vocês estão assistindo este vídeo, eu desejo um bom dia. Enfim, então vamos lá. O tema do vídeo de hoje vai ser pronomes pessoais e possessivos em espanhol. Mas antes de começarmos e iniciarmos o vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações, darem um like, deixarem um like, darem muitos comentários, né? E compartilharem mesmo o vídeo com o pessoal aí de casa, com seus colegas. E bora que bora, soltando aí a vinheta. Bom, primeiramente eu vou descrever, né, o que seriam pronomes. Qual é a função dos pronomes? Os pronomes têm uma função muito importante na língua, que é a substituição dos substantivos e o acompanhamento dos adjetivos. Então, um exemplo de uma frase é criada agora mesmo. Maria foi à padaria comprar muitos doces, por isso ela é obesa. Então, se a gente for parar para pensar, a palavra Maria é um substantivo próprio, é um nome de uma pessoa, de uma menina ou uma mulher, certo? De uma pessoa, uma pessoa feminina. Então, lá na segunda parte da sentença, nós temos a substituição com o pronome pessoal ela. Então, esse pronome pessoal ela vai substituir esse substantivo próprio e, ao mesmo tempo, vai acompanhar o adjetivo que está depois do verbo. Então, Maria foi à padaria, com crase, tá? Esse A tem que ter crase, comprar muitos doces. Por isso, ela é obesa. Ponto final. Então, para que serve o pronome? Para evitar redundância na oração. Tá? Frase, sentença e oração são as mesmas coisas, são a mesma coisa. Então, nessa parte, evita a redundância e repetição da mesma palavra. Tá? Ajuda muito nos textos e é uma coisa muito boa. Então, aqui a tabelinha para vocês entenderem quais são os pronomes pessoais da língua espanhola. Nós temos yo, que é o pronome eu, aqui da língua portuguesa. Nós temos o pronome tu, que é o pronome tu mesmo da língua portuguesa. Nós temos o pronome el, edia e usted, que são os pronomes ele, ela e você da língua portuguesa. Toda essa parte engloba o que? O singular, somente uma pessoa, certo? Ou uma coisa, tá? Não concentrem, tá? Não se limitem somente à imaginação de um ser humano, um indivíduo como ser humano, tá? Um ser vivo, mas pode ser uma coisa como um objeto inanimado, tá? Que nós chamamos. Já o plural engloba o quê? Nosotros e nosotras, que é o pronome nós, na língua portuguesa. A segunda pessoa do plural, vosotros ou vosotras, que é o pronome vós da língua portuguesa. E por último, o terceiro pronome do plural, ellos, ellas, e os tedes aí como um segundo, né, do plural, porém com a mesma conjugação, por isso que ele está junto a ellos, ellas. Nós temos eles, elas e vocês. Então, por que os TED e os TEDs ele está abaixo do que deveria estar, né, das linhas, se ele não pertence a essa pessoa? É porque os verbos, né, são conjugados com a mesma conjugação. Então, por exemplo, ele camina. Então, ele caminha. Se eu falar você caminha, é a mesma conjugação. Ele caminha, você caminha, ela caminha, eles caminham, elas caminham, vocês caminham. É a mesma conjugação verbal em tempo e modalidade, certo? Então, as modalidades verbais nós vamos também observar mais à frente, não neste vídeo, mas em outros, né?
Então, as modalidades verbais nós temos como modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo. Então, nós expressamos certeza, dúvida e ordem. Tá? A partir do quê? Da parte do infinitivo, quando o verbo não está conjugado, tá? Nenhum tempo e nenhum modo. E seguindo aqui, nós temos também a tabela dos pronomes possessivos, tá? Esses pronomes possessivos, eles têm uma função essencial para determinar o que é meu, o que é seu, tá? Tanto de pessoa e coisa, tá? Objetos animados e inanimados, tá? Então, yo, mio, mia, tu, tuo, tuyo, tuya, ele, ed e usted é aquela mesma explicação do pronome pessoal, suyo ou suya. Já o plural, mios, mias, tuyos, tuyas, suyos, suyas, a parte do plural, nosotros e nosotras, nuestro e nuestra, nuestros e nuestras, vosotros, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Na parte do ellos, ellas e ustedes, vai ficar mais ou menos parecido com a parte do singular, só que numa parte mais do plural, certo? Então, seguindo com os exercícios, tá bom, pessoal? Então, nós temos aqui 5 frases, tá? Para a gente analisar os pronomes pessoais e mais à frente nós vamos também analisar os pronomes possessivos, tá? Então, elige o pronombre personal adequado para cada oração. Então, escolha o pronome pessoal adequado para cada frase, oração ou sentença, tá? Usted, você, me, meu, ella, ela, yo, eu e vos, vós, correto? Então, nós temos na primeira frase, sempre quando nós tivermos dúvida enquanto ao pronome, observemos sempre o verbo. É geralmente no verbo que nós assimilamos ao português e encontramos resultado em língua espanhola, tá? Sabendo, claro, assimilar aí os pronomes pessoais espanhóis e os pronomes pessoais portugueses. Então, na primeira frase, nós temos fui al mercado a comprar manzanas. O que seriam manzanas? Maçãs, certo? Então, nós temos esse fui, esse verbo, fui, nos remete a qual pronome pessoal? No próximo slide, nós teremos todas as respostas, certo? Mas aí, vocês pausam o vídeo e vão analisando todas essas frases. Depois, na segunda frase, es una chica muy inteligente. Lembrando que a pronúncia do G tem que ser sempre com aquele R da garganta, tá? Re, re, re. Sempre bem forte mesmo. Depois, puedes buscar a minha abuela para... Aí nós escolheremos, nós veremos qual que fica mais apropriado. Depois, el senhor Gomes? É uma pergunta. E a última, sabes que não sou assim, certo? Então, esse tempinho para vocês analisarem, pausem o vídeo e depois nós vamos ter as respostas. Então, essas respostas, eu fui ao mercado comprar maçãs, eu fui ao mercado comprar maçãs, ella es una chica muy inteligente, então ela é uma menina muito inteligente. Aí agora uma pergunta, já tem outro tipo de entonação, certo? Puedes buscar a minha abuela para mim? Aí é uma pergunta. Depois, outra pergunta. ¿Es usted el senhor Gomes? Aí, olha a entonação de diferenciação. Então, ¿es usted el senhor Gomes?
Depois a última, vos sabes que não sou assim, tá? Uma afirmação. Então, vos sabes que não sou assim. Eu posso estar falando, você sabe que eu não sou assim, ou vós sabeis que eu não sou assim, tá? Esse sabes é nada mais do que sabeis, na conjugação do verbo saber, na parte da segunda pessoa do plural, tá? Vós. Mas no caso, se fosse os te, seria como? Os te sabem que não sou assim, né? No modo mais simplificado, no modo mais informal, tá bom? Então, seguindo, agora os exercícios de pronomes possessivos, tá? Deixa eu dar uma pausada. Então, regene, pode ser gene ou liene, tá? A maneira como vocês se sentirem mais confortáveis para falar. Irem treinando também a pronúncia. Então, para releiam, né? Releiam los espaços sublinhados. Então, releiam os espaços sublinhados, tá? Com um pronombre personal ou possessivo. Então, com um pronome pessoal ou possessivo. Lembrando que o termo ou, a conjunção ou, é substituída pela letra O no espanhol, certo? Então, observe a concordância. O texto abaixo é o poema 21, tá? 21 del libro Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, tá? Então, assim, a partir quando nós temos poemas, nós temos que nos deparar, nós temos que refletir bem, porque os poemas são os mais antigos, pelo menos, eles têm aquela linguagem mais arcaica, então é um spoiler, né? Um spoiler, uma dica. Então, abrindo as aspas, nós temos o quê? Uma pergunta já de cara, né? Que é poesia? O que é a poesia? Dices mientras clavas en mi pupilla, tá? Ou pupila, tanto faz a pronúncia. E depois o intervalo, né, para a gente completar com o pronome, pupila azul, tá? Depois, outra pergunta novamente. Que é poesia? O que é poesia? E, que é a letra E, me lo perguntas. Perguntas, tá? E a última, poesia, eres. Aí o espaço para a gente completar com o pronome, tá? Então, novamente, pausem o vídeo, deem uma refletida para a gente ter a resposta mais à frente. Então, aqui são as alternativas, certo? Nós temos tus, usted e tu. Então, eu vou alternativa a alternativa. Tus, usted e tu, caberia nisso, ó. Mi pupilla, pupilla azul. Aqui, tus, usted e tu. Aqui nós temos que ver a concordância verbo-nominal. O que é isso? Se concorda em gênero e número, tá? Se tem singular, tem que ser singular. Se está no plural, tem que ser plural. Se está no feminino, tem que ser feminino. Se está no masculino, tem que ser no masculino. Tá? Então, com essa dica, preciso que vocês já deem uma olhada. Então, mi pupídia, caberia colocar tus pupídia? Não. Mi pupídia, caberia colocar mi pupídia, su pupídia sul. Até caberia, mas a gente tem que observar o contexto sempre, tá? Depois, nessas três últimas alternativas, tem o tu. Mi pupídia, tu pupídia. Até caberia. Agora, na segunda frase aqui para completar, que es poesia? E me lo perguntas. Agora, ó, nessas segundas possibilidades, usted, tu, vos e vosotros. E me lo perguntas. Vamos lá.
E usted me lo preguntas? E tu me lo preguntas? E vos me lo preguntas? E vosotros me lo preguntas? Isso daqui nós temos que analisar também o contexto para poder ver esse pronome, tá? E comparar com o pronome pessoal e possessivo. E por último, poesia eres, aí essa última frase que vai dar o acerto na resposta, tá? Tu, ella, tu, usted e usted. Qual que caberia aqui? Caberia eu colocar poesia eres usted? Poesia eres ella? No verbo, por isso que eu falei, é essencial a gente utilizar o verbo para identificar o pronome, porque é com base no verbo que o pronome é identificado, certinho? Então, pausem aqui, reflitam e aí nós vamos à alternativa correta, tá? Então, a alternativa correta é a letra C, tá? Tá? E qual é a diferença do tu acentuado para o tu não acentuado? O primeiro tu é o tu possessivo, o pronome possessivo. Já tu com acento agudo são os pronomes pessoais, certinho? Seguindo então, mais o último exercício, né? Para completarmos, escolha o pronome possessivo correto. Aqui já está mais fácil por estarem depois das frases. Então, las naranjas son, aí é a mesma coisa. Nós temos que ter a parte de regência verbo nominal. Então, tem que concordar em gênero e número, feminino, masculino, singular e plural. Las naranjas está no plural ou no singular, feminino ou masculino? Aí nós comparamos tuyo, nuestros e mías. Qual que está no plural e no feminino? Pronto, aí a gente coloca a resposta ali. E o mesmo equivale a B, C, D e E, tá? Então, A, B, C, D e E é a mesma coisa. Pausem o vídeo, 5 minutinhos, reflitam, vão anotando e aí despausem o vídeo e confiram a resposta, tá? Então, aí só para eu ir lendo para vocês pegarem a dicção dessas frases, tá? A pronúncia. Então, a segunda frase, los relojes, tá? Geralmente, o primeiro R das palavras, ele é mais prolongado. Então, ao invés de nós falarmos relojes, nós falamos o quê? Relojes, com o J bem arranhado, tá na garganta. Son, aí os relógios, eles estão no singular ou no plural, eles são feminino ou masculino? Aí nós temos essas três opções, tá? Aí vocês colocam as que vocês consideram como correta. E aí a frase C. El gato es... O gato, ele é o quê? Um ou mais de um? Ele é feminino ou masculino? Então aqui nós temos opções, vuestros, tuyo ou suya. Meio que aqui eu já dei a resposta, né? Mas enfim, pensem bem e analisem. Depois, las cartas son vuestras, nuestro, suyo. E por último, lascídia ou cilia, LH mesmo, com som do LH, não está correta, está correta a pronúncia, tá? Ambas as partes. Então, cidia, já, 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 já. E cilia, lia, lia, lia. Ambas as pronúncias estão corretas, tá? Mas o significado da palavra é qual? Cadeira, certo? Cadeira de sentar mesmo. Você pega e senta na cadeira. Então, lascídia é esse, que cabe aí de singular e plural e feminino e masculino. Então, pensem, tuya, suya ou vuestro. Tá? Nós temos essas opções, pausem o vídeo, respondam, reflitam e depois continuem, né? Despausem para ver a resposta. Tá? As respostas, aliás, porque é mais de uma. Então, nós temos las naranjas son mías, los relojes son nuestros, el gato es tuyo,
Las cartas son vuestras e la silla es suya. Essas são as respostas, tá? Então, mais uma vez eu venho agradecer, tá? Échale ganas, pessoal, é uma expressão espanhola lá da Espanha mesmo, por isso que tem a bandeira da Espanha, que significa deem tudo de si, tá? Nesse sentido aqui dos estudos, certo? Então, deem tudo de si, se esforcem ao máximo para conquistarem os seus objetivos, suas metas de vida, tá bom? Então, tchau, tchau. Foi um prazer dar esse resuminho, né? Um pouco sobre os pronomes pessoais e possessivos. E até o próximo vídeo.